Perseguição na Baixada Fluminense, bandidos tentam escapar da polícia e carro desgovernado invade casa em Nilópolis. Câmeras mostram a batida violenta. E veja também, polícia caça traficante responsável pela morte de menina em Niterói. A garota de 12 anos estava em casa quando foi atingida. Imagens mostram a quadrilha armada. E uma reportagem também mostra via-crucis dos passageiros na saída da rodoviária Novo Rio, falta de sinalização e abordagem de taxistas desonestos que cobram fora da tabela. E ainda o futebol. Seleção brasileira embarca hoje para São Paulo para estreia na Copa daqui a 2 dias. Os jogadores ainda têm mais um treino na Granja Comaria. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 10 de junho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Perseguição em Nilópolis termina em acidente. Imagens de câmeras de segurança flagram um momento em que 4 criminosos, entre eles 2 menores, se chocam contra uma casa. O repórter Rafael Paiva traz as informações. O sistema de monitoramento instalado na garagem da casa registrou o impacto violento. Reparem que, segundos antes da batida, uma pessoa chega a passar bem na frente do portão. Escutei aquela explosão, sabe? E acordei, levantei, não estava dormindo, acordei assustada, levantei assustada, né? Esta câmera da prefeitura, que fica no final da rua, monitorava o carro dos criminosos. Imediatamente a PM foi acionada e saiu em perseguição. Neste ponto, eles perderam o controle do veículo e bateu nesta casa. E olha só, ficou assim completamente destruída. O impacto foi tão grande que o portão foi parar ali, a cerca de 10 metros. Mesmo feridos, eles tentaram fugir, mas foram capturados pelos policiais. O carro, que consta como roubado, teve os 2 airbags acionados, o que acabou salvando a vida dos suspeitos. Estas imagens cedidas pela prefeitura mostram os 4 bandidos deitados no chão logo após serem abordados. O 20º Batalhão tentou efetuar a abordagem e iniciou-se uma perseguição, né? E com as câmeras do sistema de monitoramento da cidade, o monitoramento conseguiu acionar a sala de operações para fazer o cerco, a abordagem. Vinícius dos Reis Vasques, de 18 anos, e Matheus Paulo Fernandes da Silva, que estava em liberdade há 2 meses por receptação, foram presos. Os outros 2 comparsas menores de idade apreendidos. Com eles foi achado um revólver calibre 38. De acordo com a polícia, todos são moradores da Chatuba e serão indiciados pelos mesmos crimes: o de receptação, desobediência e porte ilegal de arma. Eles deram sorte que o airbag acabou sendo acionado, né? Pegaram um carro aí de luxo, um carro bom, e aí acabaram batendo, acabaram com o carro, estraçalharam com o veículo, né? Coitado do dono desse veículo também agora, além do roubo, ainda vai ter que acionar o seguro, se tiver seguro, por causa da batida. Veja a imagem, gente, é impressionante. O carro entrou completamente na garagem e poucos segundos antes estava passando uma pessoa que, por sorte, não foi atingida. As câmeras de segurança, hoje em dia muita gente gosta de fazer esse monitoramento, não adianta muito para assalto, né? Porque os bandidos a gente sabe que não estão muito preocupados em ter o rosto mostrado nessas câmeras. Mas, de qualquer maneira, ajuda então a polícia aí também identificando, a partir desse centro de monitoramento, esses bandidos, esses criminosos que acabaram presos e foram levados para o hospital. Também chama a atenção 2 menores, mais uma vez adolescentes envolvidos no crime. E um que já tinha saído da cadeia por receptação de veículo roubado e voltou a delinquir. A gente sabe que infelizmente a nossa lei não pune com rigor, eles acabam voltando para as ruas facilmente e cometem o mesmo crime. E volta aqui para mim porque eu quero falar para você sobre outra história muito triste. Revolta e emoção marcaram o enterro da menina de 12 anos, morta depois de ser atingida por uma bala perdida durante tiroteio entre traficantes, também lá em Niterói. As repórteres Melissa Munhoz e Cláudia Ramos têm as informações. Eu sempre amei minha neta, sempre com cuidado com a minha netinha. De repente veio esses vagabundos desse morro aí, começaram a trocar tiro. O choro da avó é pela morte da menina Caroline Rodrigues, de apenas 12 anos de idade. Ela foi vítima de uma bala perdida quando estava dentro de casa, na favela Nova Brasília,
no bairro do Barreto, em Niterói. Horrível, terror puro. Isso ali não é a primeira vez, não. Sempre acontece isso. Atingiram a minha casa também no telhado, pegou nas casas dos vizinhos e fez uma lenha. Pegou no micro-ondas, geladeira, foi um terror, um terror. O tiroteio aconteceu às 7 horas da manhã, no momento em que Caroline se arrumava para ir para a casa da avó. A criança chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao Hospital Azevedo Lima. A nossa equipe conseguiu imagens dos traficantes do Morro dos Marítimos que atiraram na direção dos moradores da favela Nova Brasília. Repare, é possível ver um dos bandidos com uma pistola na mão, agachado, se protegendo na mureta. A câmera também filma outros 2 bandidos no canto direito do vídeo. Eles estão agachados atrás de um carro e também estão armados. O Morro dos Marítimos é esse aqui, olha, que fica bem de frente para a casa da menina. E foi dali de cima que eles atiraram. Todo mundo chorando muito, os amiguinhos consternados, muito chateados. Foi realmente uma covardia. A gente vai entrar aqui na casa da família da Caroline para mostrar onde ela estava no momento em que foi atingida. Ela estava exatamente aqui, aqui fica a janela e olha, dá para ver o furo do tiro que atravessou e acertou a menina bem aqui. Dentro de casa, não foi na rua, foi dentro de casa, cara. No velório, o irmão mais novo e a mãe de Caroline precisaram ser amparados. Esse é o retrato do desespero de toda uma família. O velório teve que ser interrompido. Muitas pessoas passando mal neste momento. Desesperado, um primo da menina se joga na janela e se corta. Onde nós vamos chegar essa briga de tráfico? Eles não têm amor à mãe deles? Não tá vendo que eles estão fazendo mãe chorar? E aí, vai ficar como? Eles vão ficar lá parados, matando? Nós queremos resposta. Na escola onde Caroline estudava, as aulas foram suspensas. Depois do enterro, amigos e parentes da menina protestaram em frente à favela. Eles chegaram a fechar a principal avenida do bairro. É Caroline, Adriele, Alana, Juan. Várias crianças mortas por balas perdidas que engrossam as estatísticas, né? Várias crianças mortas, aliás, por tiros. O caso do Juan é um pouco diferenciado. Mas a gente se recorda aqui de tantas histórias trágicas que destroçaram famílias. E a gente percebe que os bandidos continuam aí, numa favela que tem até nome parecido aqui com a do Alemão. Se eu não me engano, é Nova Brasília, essa aí também em Niterói. Ou seja, são comunidades diferentes, mas com esse mesmo estigma da violência que não termina nunca. Seja uma comunidade pacificada, seja uma comunidade à mercê completamente dos traficantes da bandidagem lá, a gente percebe que as crianças, né, os inocentes, são sempre vítimas dessa falta de investimentos, né, dessa falta de educação da sociedade, dessa falta de oportunidades para as pessoas. A bandidagem continua e quem é de bem sofre na mão dos traficantes. Agora a polícia já está à caça desses aí que aparecem nas imagens. Você percebe que eles estavam tentando se proteger porque Niterói vive uma guerra, né? As comunidades dessa localidade estão sofrendo muito, ainda mais depois que os traficantes aqui do Rio de Janeiro migraram para lá. Me parece que eles percebem que estão sendo filmados, né? Me parece, né? Estão me passando aqui. Repara aqui, volta para minha imagem. Ele está ali, chega a soprar a arma. Como até parece que está fazendo, não dá para entender muito bem o que ele está querendo ali, né? Está soprando a arma como quem dizendo, olha, eu tô aqui, eu sou bom, eu sou o cara, fica com medo de mim. É isso aí que eles querem, né? Que a gente fique aterrorizado. E ficamos mesmo, porque quem mora numa comunidade dessa, imagina, não consegue dormir. Aliás, a família da Caroline, ela morava numa parte da favela e se mudou justamente com medo de bala perdida. Os parentes disseram que eles tinham saído da casa, onde tinha troca de tiro sempre, e aí mudaram. E foi justamente quando a menina acabou sendo morta. Agora fica a cargo, mais uma vez, da Divisão de Homicídios esclarecer quem foi o autor desse assassinato. E um aposentado foi preso por oferecer suborno a um policial militar. O homem foi detido com um carro com documentação irregular. Bom dia, Mônica Chagas. Como é que foi essa história?
Bom dia, Liane Borges. É uma história surreal, né? Mas antes, Liane, antes da gente comentar sobre isso, vamos ver um pedacinho do vídeo. O senhor quer conversar o quê comigo? Não. Então fala, pô. Fala aí o que o senhor quer propor. Eu não tô entendendo. O que o senhor acha que você que tem prática na parada? Não, não tenho prática. O senhor comprou o carro roubado, o senhor tem que falar. Eu sei. Então, fala aí, pô. 500. 500 reais? O senhor quer me oferecer 500 reais? É? Tá ok. Seu Luiz, estou informando o senhor tá preso por suborno, tá ok? Eu tô informando aqui que eu acabo de gravar isso daqui, tá ok, seu Luiz? O senhor tá preso. Liane, essas imagens foram filmadas aí pelo policial militar que é da UPP do Andaraí, o Tiago da Costa, né? Ele filmou isso e esse senhor, né, que é o Luiz Maria Rodrigues, de 71 anos, um aposentado, ele foi abordado no domingo, ele estava com um carro com a documentação irregular, né? O chassi não batia, o número do chassi não batia com a documentação do carro. Ele foi levado, estava sendo levado para a delegacia. Dentro do carro, ele confessou que comprou esse carro por 10 mil reais, né? Que era um veículo que aparentemente roubado. E aí, quando ele estava sendo levado para a delegacia pelo Tiago, pelo policial Tiago, ele propôs, né? Ele falou assim, então vamos lá, né? Eu te ofereço 500 reais para você me liberar. Só que o Tiago, né, o policial Tiago, filmou toda a ação e aí deu voz de prisão por suborno para o seu Luiz Maria, que foi levado para a delegacia tanto por conta de suborno, também agora, né, suspeito de também de fazer receptação de carro roubado, Liane. Tá certo, Mônica. Tá aí a importância, então, das câmeras, mais uma vez, a tecnologia auxiliando a polícia militar a fazer o seu trabalho. Quando é um policial honesto, age como fez esse aí, gravou tudo. Quando é um desonesto, leva para um canto, vamos conversar melhor e leva uma propina. Essa aqui é a realidade. Infelizmente, não é só do Rio de Janeiro. Esse aí foi honesto, honrou a farda, como tantos outros, aliás, como a maioria da corporação, que ganha pouco, trabalha muito, se arrisca nas ruas e ainda está ouvindo ladainha aí de gente querendo corromper a polícia. Fez certo, levou para a delegacia, vai detido, vai responder, então, pelo crime de tentar corromper um policial militar, pagar propina, se não me engano, crime de corrupção. Agora, o problema é que tem muitos que aceitam e por isso continua essa cadeia, né? Um alimentando o outro, um aceita, o outro recebe, né? Um paga, o outro recebe. Tá aí também o caso do Rafael Mascarenhas, o filho da Cissa Guimarães, que foram pagos R$1.000 para liberar o carro depois de um acidente de trânsito. Assim como esse, tem outros também. Por isso que continua essa história, né? E enquanto não acabar, enquanto nós, como cidadão de bem, mesmo o cidadão que está com a documentação irregular, né, está com a documentação vencida, vou passar numa blitz, vou oferecer um trocado, um cafezinho, acho que vou passar. Enquanto isso continuar, a gente vai continuar também tendo policiais corruptos no nosso país. E professores fazem uma manifestação pacífica em Copacabana e fecham a Avenida Atlântica. Cerca de 150 profissionais das redes municipal e estadual deixaram o trânsito complicado ontem, no fim da tarde, em Copacabana. Eles saíram em passeata e interditaram algumas ruas, como a Avenida Atlântica e a Rua Francisco Otaviano. Os educadores estão em greve desde o dia 12 de maio. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e também reajuste salarial. A PM reforçou o patrulhamento no local e não houve registro de confusão. Olha, mas outras categorias também lutam por melhorias de salário e condições de trabalho e podem entrar em greve. Por isso eu vou direto com o Eduardo Oliveira, que tem mais informações sobre isso. Bom dia, Eduardo. Que profissionais ameaçam parar ou já estão de braços cruzados? Bom dia, Liane Borges, com certeza, viu? Há 2 dias da primeira partida da Copa do Mundo, metroviários prometem entrar em greve caso não seja resolvido a reivindicação deles. Olha só, os metroviários fazem amanhã, às 6 horas da tarde, uma assembleia para decidir se vão continuar trabalhando ou se vão entrar em greve. O mesmo acontece com os rodoviários. Hoje, às 4 da tarde, eles também vão se reunir para decidir se vão entrar em greve. E os vigilantes, todo mundo já sabe, há 47 dias em greve, vão se reunir mais uma vez hoje, daqui a pouco, Liane Borges, às 8 horas da manhã, para decidir se vão permanecer
paralisados, criando esse tumulto todo para os clientes das instituições financeiras. E vale lembrar, Lene Bosch, que o governador Luiz Fernando Pezão prometeu ao Sindicato dos Policiais Civis que até o dia 15 iria mandar uma proposta para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sobre o reajuste que eles estão reivindicando, mas parece que o governador Luiz Fernando Pezão ontem, durante a inauguração do Centro de Mídia, lá em Copacabana, afirmou que vai ter que adiar esta conversa e o envio da proposta. Por isso, a categoria já se manifestou e promete se reunir na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde, para decidir se vão continuar trabalhando ou se vão entrar em greve. Lene Bosch, essa é a situação, enfim, o cenário aqui no Rio de Janeiro, diante do que a gente está observando, né? E olha só em São Paulo o que aconteceu com os metroviários, um caos na cidade, e isso pode acontecer no Rio de Janeiro se os rodoviários e se os metroviários resolverem literalmente cruzar os braços. Liane. E se cruzarem os braços de uma vez só, num único dia, imagina o caos na cidade. Agora, lá em São Paulo, os metroviários foram demitidos, 48, se eu não me engano, foram para as ruas, porque a Justiça considerou ilegal. Os rodoviários aqui também já fizeram paralisações, você se recorda, nas últimas semanas, o caos que foi a cidade sem ônibus. E também aqui no Rio de Janeiro, a Justiça considerou a paralisação dos rodoviários ilegal. Ou seja, as categorias estão cruzando os braços, estão pedindo melhorias às vésperas da Copa, aproveitando essa questão do Mundial. Sabem que para a cidade do Rio de Janeiro é um problema muito grande, né? Você para também para os turistas, para os visitantes. Os olhos internacionais que estão aqui voltados para o Brasil também percebem esse movimento popular. Agora, o governo tem que ficar de olho para tentar diminuir, pelo menos, o caos para os moradores, para os cariocas e fluminenses. E um homem foi morto em tentativa de assalto em Madureira. Os moradores reclamam que a região é local de prostituição. Mônica Chagas. A bagunça total. Depois de 9 horas, o morador aqui não pode passar aqui mais. Por quê? Pederastia. De acordo com testemunhas, era por volta de 1h30 da manhã quando o crime aconteceu. Maurício Sena teria estacionado o carro exatamente neste local, aqui na rua Dagmar da Fonseca, em Madureira. 2 homens armados teriam descido de um outro veículo e disparado 2 vezes contra a vítima, que morreu no local. Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial pode ter filmado toda a ação. Os criminosos fugiram após o assassinato. Segundo moradores, essa região é de prostituição. Tá, homem pegando homem na rua. Moradores, a gente mora aqui, fica olhando na janela, sai para trabalhar e vê o pessoal se prostituindo, um entra no carro do outro sem se conhecer, é complicado. Seu Jorge também reclama da falta de policiamento na área. Estou querendo, inclusive, no 9º, para ver se consigo aqui fazer uma policiamento aqui, porque nós ficamos acuados. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. Aproveita que a Mônica está cedinho para ela dar mais esclarecimentos para a gente. Ô Mônica, então lá em Madureira é uma área de prostituição masculina. E essa morte desse senhor teria relação com a prostituição lá, ou as pessoas estão reclamando também dos 2 casos? Bom, Liane, a polícia está investigando, né, essa morte do seu Maurício Sena. Na verdade, ainda não tem informação se ele teria ido lá por conta disso, ou então se algum familiar dele mora ali. Ainda a polícia investiga essa situação. Mas quando a gente chegou lá, as pessoas informaram pra gente que ali tem muita prostituição, tanto masculina quanto feminina também, mas muito mais prostituição homossexual. Então, as pessoas falaram que assim, há mais de 7 anos acontece isso, que eles vão até o batalhão da área, né, pedem reforço do policiamento, mas que falta policiamento nessa região, que até mesmo quando a polícia vai lá, quando a viatura da polícia, eles relataram uma situação que um dia uma viatura da polícia chegou e mesmo assim a prostituição continuou, as pessoas não respeitam ninguém. Começa à noite, por volta de meia-noite, e 7 horas da manhã ainda tem gente, né, fazendo sexo no meio da rua. O que acontece é o seguinte, tem um atentado violento ao pudor, porque se você for flagrado fazendo sexo no meio da rua, né, se alguém reparar que você está fazendo isso, você pode ir para a delegacia. Mas se você só está lá para comercializar o seu corpo por conta própria, ninguém está explorando a prostituição, não é crime você se prostituir. Crime é o rufianismo, né? É você explorar, é você ganhar em cima da pessoa que está oferecendo o seu corpo. Mas claro que a gente sabe também que a prostituição tem relação com o tráfico de drogas e outros crimes. Aí por isso as pessoas ficam preocupadas. Ninguém gosta de ter na porta da sua casa pessoas se prostituindo e tendo o tráfico rolando, tendo drogas rolando, né? E mesmo a movimentação de pessoas estranhas. Em Copacabana isso é um problema que não foi resolvido, em São Cristóvão também não foi resolvido, a gente vê sempre, passo por aqui
próximo ao SBT e vejo que há homens, mulheres se prostituindo ali naquela área. Realmente a gente fica com medo. De madrugada a movimentação de gente estranha, né, é grande. E a Delegacia de Santa Cruz investiga se houve ou não descaso e omissão de socorro na morte do obeso Robson Luiz Oliveira, de 26 anos. Você vai entender esse caso comigo? Porque o rapaz, morador de Seropédica, na Baixada Fluminense, pesava cerca de 300 quilos. Ele morreu na madrugada de sábado no Hospital Municipal Pedro II. Tá aí, então, o Corpo de Bombeiros fazendo esse trabalho de remoção, tiveram que quebrar a casa dele, as paredes, para poder passar com o corpo. A família afirma que ele foi vítima de preconceito por conta da obesidade mórbida. E como a gente está vendo, para retirarem o Robson de casa, os bombeiros tiveram que quebrar a parede, estão aí martelando. Ele ainda estava vivo nesse momento, tá? Iam fazer o resgate dele até a unidade de saúde. Só que não deu tempo, infelizmente, né? Ele ficou esperando muito nesse trajeto todo, segundo a família. Ele ficou horas ali dentro da ambulância até conseguir ser transferido para o hospital. E fora esse tempo da remoção. Agora, o corpo do Robson foi sepultado no cemitério de Seropédica ontem. A gente está percebendo essa operação de guerra que foi montada e até com a utilização de um guindaste para enterrá-lo. Que história triste, né? Agora a família está, então, querendo saber se houve omissão de socorro. Esse senhor foi levado para a ambulância. É realmente muito difícil, já fiz outros casos de pessoas obesas que não têm uma maca própria, que não têm, inclusive, exames também são muito dificultados, que a tomografia, para você fazer, por exemplo, a tomografia, a pessoa não cabe, né? Você cabe até um certo peso, senão não consegue fazer. E aí tem que ter aparelhagem própria para isso. O Hospital de Saracuruna é um dos hospitais que tem esse equipamento, essa aparelhagem para pessoas obesas, mas é muito difícil. Então, esse velório, muita tristeza e as pessoas tendo que remover o corpo com um guindaste. Que triste isso, muito triste mesmo a realidade dessas pessoas. Olha, eu vou agora para um rápido intervalo e na volta vou falar sobre o esquema de segurança para a Copa do Mundo. O Eduardo vai trazer todos os detalhes. Mas antes eu quero ver as câmeras da 7 Rio, companhia de tráfego para você. Avenida Brasil, na altura da Avenida Paris. Obrigada, Hugo. Colocou o reloginho aí, 7 horas e 21 minutos. O trânsito segue intenso, com as pistas molhadas. Na altura da Ilha do Governador, a gente percebe também que, sentido centro do Rio, o trânsito é intenso, né? Tem retenção aí, é bom pisar no freio. Saída do túnel Rebouças, o trânsito segue tranquilo até nesse horário. Muita gente, apesar da chuvinha, né, tá indo lentamente, mas seguindo. Eu volto já já. Vivo agora com o Eduardo Oliveira, que tá lá no Maracanã. Ô Eduardo, que esquema de segurança que foi montado aí para a Copa? É isso mesmo, Eliane Borges, esquema de segurança montado para a primeira partida que vai acontecer aqui no Maracanã no próximo domingo, dia 15, às 7 horas da noite, entre Argentina e Bósnia. Olha só, chegou hoje ao sede do Batalhão de Choque o caminhão jato d'água, que vai ajudar aí na segurança dos torcedores das delegações que participam da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro. Esse caminhão, Eliane Borges, ele dispara jatos de até 60 metros, inclusive emite também jatos de tinta para identificar possíveis manifestantes que cometam atos de vandalismo. Além disso, a Marinha vai colocar à disposição, na zona de exclusão aqui do espaço aéreo do Maracanã, um ponto de bateria antiaéreo, ou seja, a 600 metros daqui, em um prédio alto que fica na rua Maxwell, criando uma polêmica entre os moradores. Mas aqui no Maracanã, olha só o esquema de segurança que foi montado, Eliane Borges. Todos os torcedores vão passar por detector de metal e também vai ter esse raio-x aí para poder evitar que as pessoas entrem com qualquer tipo de artefato, enfim, arma, explosivo, enfim, tem algumas proibições, Eliane Borges, que foram colocadas logo aqui à frente. A gente está andando aqui na entrada principal do estádio do Maracanã, atualmente com 79 mil lugares. Eu conversei há pouco com a pessoa responsável pela manutenção, são 4 mil pessoas trabalhando diariamente para deixar o Maracanã prontinho para essa primeira partida. E olha só, Eliane Borges, em inglês e português, itens proibidos, não pode trazer qualquer tipo de arma, garrafas, copos, líquidos, bebidas, bandeiras de grande porte, qualquer tipo de material publicitário ou promocional, escadas, cadeiras e bancos, enfim, tudo colocado aqui nessa sinalização na entrada principal do Maracanã para que os torcedores saibam realmente de que forma que eles podem entrar aqui e que todo mundo se sinta seguro, viu, Liane? Tá certo, Eduardo, tem que ter mesmo essa segurança, né? É necessário a gente se precaver.
Uma outra reportagem, ainda falando sobre Copa, tem tudo a ver porque quem chega à rodoviária Novo Rio precisa ter muita paciência para enfrentar os problemas. E muito turista, muito visitante vai vir para cá. Falta sinalização, informação e sobram filas gigantes para quem precisa de um táxi. Veja na reportagem da Mônica Chagas. Bem-vindo ao Rio de Janeiro? Para muitos, uma das portas de entrada para a cidade maravilhosa está um caos. Não tem informação para um turista para se locomover, não tem nada mesmo, desrespeito ao turista, a nós mesmos brasileiros. Terminal rodoviário Novo Rio. Por aqui passam milhares de turistas todos os dias. O terminal está em obras. A gente pode ver que a porta automática ainda não funciona. Só aquela ali na frente que está aberta. E muitos passageiros ainda reclamam da dificuldade para acessar os táxis e também os ônibus. A gente vai mostrar o quanto que a pessoa tem que andar para chegar até o táxi. Olha a dificuldade também para quem chega aqui nesse trecho, que é para pedestre. As pessoas têm que contar com a colaboração dos motoristas. Então as pessoas passam no meio dos carros para acessar aqui o local do ponto de táxi. Seu Luiz sabe bem o que é isso. O filho dele, Júnior, é especial e tem dificuldades para andar. Ele desceu agora, veio de Santos, do litoral de São Paulo, e ele tem que andar tudo isso para pegar um ônibus. Para deficiente é complicado agora. E essa aqui é a cidade, uma das sedes da Copa, né? Diz que é a cidade maravilhosa, né? Não tem sinalização assim que você chegue e visualize, né? E que você vá ao lugar. Acho isso complicado para o turista. Se para o turista brasileiro já é difícil, imagine para os estrangeiros. Esses 3 amigos são do Egito. Eles estavam em São Paulo e chegaram hoje ao Rio. Para a sede, uma das principais falhas é a falta de funcionário na rodoviária que fale outra língua. I've been here for 2 days. Yeah, it's okay, but there are also some mistakes. That's what I wanted to say. A menos de uma semana para o primeiro jogo da Copa do Mundo no Rio, ainda há muito para se fazer. Com certeza. Devia estar mais bem preparado. Né? Tá um caos isso aqui. A única coisa positiva aí é que o carioca é muito solícito, né? Normalmente dá as informações, faz mímica, seja lá o que for, e acaba o turista encontrando o lugar de destino. Em nota, a rodoviária informou que a responsabilidade pela área do entorno do terminal é das autoridades públicas. Quanto ao sistema bilíngue que funciona nos balcões de atendimento ao turista, a rodoviária informou que aumentou as equipes e colocou novas instalações com comunicação visual trilíngue. Eu vou para mais um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Ventos úmidos vindos do oceano vão deixar o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de predomínio de céu encoberto e chuva ao longo do dia. As temperaturas vão cair, mínima de 18 e máxima de 26. Eu volto já. Gente, já tô correndo porque o César Filho tá aí, mas amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau, ótimo dia.